E nessa noite, nessa série dos atributos de Deus, eu quero falar com você sobre a soberania de Deus. Irmãos, esse é um atributo que eu entendo como um dos principais, porque a falta de conhecimento deste atributo, eu vou dizer aqui pelo meu achismo, mas é o que eu acho que mais afasta o homem de Deus. Porque a falta de reconhecimento desse atributo está ligado diretamente à prática do pecado. E nós vamos entender isso um pouco aqui mais para frente, mas eu gostaria de pedir a sua ajuda nessa noite, para que enquanto nós formos falando da palavra, quando Cristo for se revelando a você na palavra, você glorifique no seu lugar. Você diga aleluia, glória a Deus. Porque nós o adoramos quando Ele nos dá bênçãos, mas quão poderoso é quando o adoramos e glorificamos por quem Ele é. Então, conforme Cristo for se revelando a você, a palavra for te tocando, você vai dizendo no seu lugar, glória a Deus, aleluia, Ele é poderoso, Ele é fiel. Você pode já começar dando um glória a Deus? Aleluia! Irmãos, a soberania de Deus, ela é muito forte. Este atributo, ele é muito intenso. A palavra soberania, ela significa autoridade máxima. Significa domínio pleno. Quando nós atribuímos a soberania a Deus, nós estamos dizendo que Deus tem autoridade máxima e domínio pleno. Não só sobre a minha e sobre a sua vida, mas sobre toda a criação. Sobre todo o universo. E reconhecer isso é algo que é muito importante para nós como cristãos, porque nós muitas vezes colocamos e trocamos essa soberania e autoridade de Deus, colocando muitas vezes outras coisas no lugar. Eu quero te fazer uma pergunta e guarde a resposta na sua mente. Quem hoje para você governa o mundo? Deus, Satanás ou o homem? Não responda, guarda isso para você. Ainda que alguns aqui vão olhar e pensar, poxa, o homem se corrompeu de tal forma que parece que ele está controlando tudo que está acontecendo no mundo. Outras pessoas olham e falam, diante de todas as bárbaras que acontecem, parece que Satanás tomou o controle de tudo. Mas a verdade é que Deus nunca saiu do trono. O homem e Satanás sempre, desde a fundação do mundo, tentam tirar Deus do trono. Eu e você tentamos fazer isso, sabe como? Com o nosso pecado. Você lembra? Vamos começar bem do início. Quando Lúcifer caiu dos céus, ele caiu por uma razão. Qual é? Ele queria tirar Deus do trono. Quando Adão e Eva pecaram, eles pecaram por qual motivo? Eles queriam ser igual a Deus. Quando Nimrod constrói a Torre de Babel, Nimrod teologicamente é o pai de todas as religiões pagãs que existem hoje. Quando ele constrói a Torre de Babel, ele constrói com o intuito, chegar até Deus. A palavra diz que ele era um grande resistente de Deus. E desde essa época, desde a antiguidade até os dias de hoje, o pecado ele tem diferentes manifestações, mas uma única essência, tirar Deus do trono. Quando eu e você pecamos, o que nós estamos representando é que estamos desobedecendo a autoridade máxima de Deus sobre as nossas vidas. O pecado é justamente Deus, o Senhor deu essa ordenança, o Senhor disse que a mentira o desagrada, o Senhor disse que a embriaguez o desagrada, o Senhor diz, Pai, que a prostituição, o adultério desagrada, mas eu não vou corresponder à tua vontade e vou continuar praticando isso. Contra a autoridade máxima do Senhor. Irmãos, hoje você tem liberdade de sair aqui desse lugar, pegar o seu carro e sair andando sem ordem nenhuma na cidade de Franca. Eu brinquei de manhã que a cidade de Franca é a cidade dos 100 setas, mas aqui é uma igreja que dá seta em nome de Jesus, amém? Aqui é uma igreja que os motoristas, principalmente jovens que dirigem moto, andam a 40 km por hora nas ruas, amém? Ixi, ficou ruim. Mas se a gente tem essa liberdade de sair desgovernadamente na rua com os nossos veículos, por que a gente não faz?
Porque nós respeitamos uma autoridade que determinou que isso é errado. Nós tememos as autoridades terrenas. Nós muitas vezes não fazemos isso porque temos medo de policial. Até porque eu vejo, às vezes, quando a gente vai fazer uma conversão aqui, a gente dá uma olhadinha para trás, para o outro, para ver se não tem nenhuma viatura. Porque nós tememos autoridades terrenas. E o que eu estou querendo dizer com isso? Resumidamente, nós tememos autoridades terrenas, mas quando Deus diz não faça, nós fazemos. Porque o intuito do nosso coração, da nossa carnalidade, é se rebelar contra a autoridade de Deus. Mas Deus está trazendo um povo novamente que reconhece que o sim e o não dele devem ser obedecidos por aqueles que o servem. Eu e você somos cristãos, e Deus tem o sim e o não sobre a nossa vida. Para ser um pouco mais radical, irmãos, nós obedecemos leis municipais, o que é muito importante. Nós obedecemos decretos. Mas quando Deus decreta algo na sua palavra, muitas vezes nós sequer conhecemos. Quando Deus fala algo para você, filho, larga esse pecado. Filho, cuidado com os seus olhos, cuidado com as suas mãos. Peça perdão. Às vezes Deus está te incomodando para você pedir perdão para alguém. Deus tem falado, não faça isso, ou então faça isso. E nós estamos caminhando, querendo tirar Deus da autoridade da nossa vida. Mas Ele é rei sobre cada um de nós. Quando você aceitou Jesus, você foi comprado por Ele. Hoje você é filho e pertence ao Senhor Jesus. E eu quero ler com você 3 versículos que dizem sobre a soberania de Deus. Um deles estava no seu bombom. Se você não comeu, ainda dá tempo de ler. Mas eu quero ler outros 3 com você. Primeiro, Salmo 147, 5, que diz assim: o nosso Senhor é soberano, tremendo o seu poder e infinita a sua sabedoria. Aleluia. Salmo 135, 6. O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus, na terra, nos mares, em todas as profundezas. Ele traz as nuvens nos confins da terra, envia relâmpagos que acompanham a chuva e faz com que o vento saia dos seus depósitos. Glória a Deus! O nosso Deus está nos céus. Salmo 115, 3. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Aleluia. Esse é o nosso Deus. E com isso eu respondo a sua pergunta no início. Quem hoje está governando o mundo sempre foi, sempre será, continuará sendo nosso Deus. Não há uma partícula de poeira sequer caminhando pelo universo fora do controle de Deus. Nada sai do controle de Deus. Deus não pede permissão para ninguém. Deus não é manipulado por presentes, por sacrifícios, por suborno, por barganha. Deus não é manipulado por homens, por reis, por autoridades. O nosso Deus não precisa de ninguém. Ele faz tudo o que quer, na hora que quer e porque Ele quer. Esse é o nosso Deus. Você pode repetir isso: Deus faz tudo o que quer, porque Ele quer e na hora que quer. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Deus é tão poderoso e soberano que Ele governa até mesmo a matéria inanimada. Deus, em Gênesis 1, Ele vai criar o universo e Ele começa: haja luz, e a luz obedece à sua ordem. Ele diz: água, junte-se debaixo dos céus, e as águas obedecem à sua ordem. O nosso Deus, Ele cria toda a matéria inanimada e elas obedecem à sua voz. O nosso Deus, Ele governa e tem soberania sobre seres irracionais. Você lembra quando Deus manda os corvos alimentarem Elias? Os animais obedecem ao comando de Deus. Quando Deus envia um peixe para poder engolir Jonas, o peixe obedece à voz de Deus. A ciência não entende como isso pode acontecer, mas eles não têm que entender, porque Deus faz tudo o que quer, porque Ele quer e na hora que quer. O Senhor envia um peixe com moedas na boca,
para você chegar até Pedro, para que Jesus e Pedro ali, os discípulos, pagassem os impostos. Ele governa tudo. E Ele governa a minha e a sua vida. Se as estrelas, se a criação, se os animais obedecem à voz de Deus, quem somos nós para não obedecê-lo? O nosso Deus é o Deus soberano e majestoso, aleluia. Irmãos, nós poderíamos cessar esse assunto aqui, adorar o Senhor, apenas pelo que Ele é e pelo que Ele revela na sua palavra. Mas nós não poderíamos ir embora sem contemplar os porquês. Eu tenho certeza que algumas pessoas, ao ouvir sobre o controle total e soberano de Deus, começam a ter muitas dúvidas. Se Deus tem o controle total, por que o caos no mundo? Às vezes você, cristão, já recebeu uma pergunta dessa e ficou meio sem saída. Poxa, João, se Deus tem o controle total, por que tantas crianças são traficadas todos os dias para fins sexuais? Poxa, Silene, se Deus tem o controle sobre tudo, por que tanta guerra, tanta injustiça? Imagine alguém chegar para você e falar o seguinte: fulano, se Deus tem o controle total sobre o universo, por que minha filha nasceu com câncer? O que você responderia? Quando nós pensamos sobre o controle total e soberano de Deus, nós precisamos entender uma coisa, que essa dúvida não começou agora. Todos os profetas se indignavam com isso. Quando você vai ler Salmos, o rei Davi, no Salmo 10, ele começa com, o Salmo 10 chama oração contra a injustiça. E o rei Davi fala: Senhor, por que o ímpio prospera e o justo não? Os profetas do Antigo Testamento, imagine só você. É um homem que nasceu para falar, foi levantado para falar sobre o Senhor. Todos os povos pagãos estão prosperando e o povo de Deus escravo. E os profetas viravam para Deus e falavam: poxa, olha o Império Romano, olha o Império Babilônico. E o teu povo está escravo, Senhor. E para todos a resposta de Deus era a mesma: ao meu tempo eu executarei justiça. No Salmos 10 o rei Davi fala: o Senhor não deixará impune a justiça no mundo, só que é no tempo do Senhor. Não cabe a nós questionarmos ao Senhor, porque é no tempo dele. Irmãos, Deus não vai deixar nada impune, mas é no tempo do Senhor. Qual é o papel do cristão? Não é questionar, é orar. Todas as vezes que esses homens questionavam a Deus, Deus mostrava a grandeza dele, como ele fez com Jó. Falava: olha o meu tamanho, olha a minha grandeza, eu criei o universo. E esses homens terminavam com orações e não mais com dúvidas. Quando você tiver algo na sua mente: Deus, porque eu nasci nessa família, Deus, porque eu passei por isso na infância, Deus, porque eu sou assim, lembre-se disso, o seu papel é se dobrar diante da soberania de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! É esse o poder daquele que serve a esse Deus majestoso. Deus, ele nunca foi pego de surpresa. Deus não é digno da nossa compaixão, da nossa dó. Deus é digno do nosso temor. Deus não é um Papai Noel aposentado da Previdência, que nós precisamos ficar com dó, porque parece que ele perdeu o controle do universo, porque parece que os homens, os reis, são mais fortes que o próprio Deus. Deus não perdeu o controle de nada. Deus é soberano sobre a minha, a sua vida. Deus não perdeu o controle da sua família, Ele é soberano na sua família. Deus não é pego de surpresa com a maldade do mundo. Sabe, Deus, Ele não é autor do seu pecado, mas Ele já sabe que você vai pecar. Deus não foi autor do pecado de Adão, mas Ele sabia que Adão ia pecar, porque em Apocalipse 13:8 diz o seguinte, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O que o apóstolo João está falando? Antes de Deus criar Adão, Deus já tinha preparado Jesus para o sacrifício. Deus nunca foi pego de surpresa. Mas por que então que Ele deu o livre-arbítrio para o homem? Porque Ele faz o que quer, na hora que quer, porque Ele quer. Deus decidiu dessa forma e é dessa forma que nós caminhamos, mas é tão poderoso que você tem o direito de escolher servi-lo e se afastar de tudo que lhe desagrada.
Nós somos essa geração que Deus está levantando, que ainda com o direito de escolher. Nós não podemos escolher o conteúdo final da decisão. Muitas pessoas dizem, eu vou levar a minha vida do jeito que eu quero, e no final eu vou para o céu. Quando Deus deu o livre-arbítrio para o homem, em toda a sua soberania, Deus não deu o direito do homem escolher o final da sua decisão, mas o conteúdo da sua decisão. Como assim, Priscila? Existem duas portas, a porta estreita e a porta larga. Quando Deus te deu o direito de se afastar do pecado e se arrepender, mas também te deu o direito de escolher viver uma vida na iniquidade. Você tem o direito de escolher entre essas duas portas, mas o final desses dois lugares já foi determinado. Hoje as pessoas podem escolher, eu quero viver uma vida perversa, mas elas não podem mudar o conteúdo dessa porta larga. O final é perdição, como a palavra diz. Mas nós podemos reconhecer os decretos e os mandamentos de Deus e viver em obediência, ainda que a porta seja estreita, ainda que seja difícil, o final é a vida eterna com o nosso Deus Pai. Quantos aqui desejam morar a eternidade com o nosso Deus? Aleluia! O nosso Deus soberano, glória a Deus. Irmãos, o livro de Isaías, capítulo 45, versículo 9, o profeta Isaías diz o seguinte: ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos do chão. Eu gosto muito do profeta Isaías porque ele se coloca no real lugar que ele está diante da soberania de Deus. Hoje há muitas pessoas, muitos poderosos, governantes, presidentes que se acham maior que o próprio Deus. E o profeta Isaías, ele diz que nós não passamos de caco, e para piorar não é só o caco, é o caco dos cacos. E ele diz, ai daquele que é caco dos cacos, que contende com o seu Criador. E aí ele diz, pode o barro olhar para o oleiro e dizer, o que você está fazendo? Pode a criação, a obra que você faz, dizer, você não tem mãos? Imagina só você pintando um quadro, você fazendo uma arte, um artesanato, fazendo uma costura. Imagina só você ali com a agulha e de repente o tapete, o fio, a linha, olha para você e fala, não gostei dessa forma, faz de outro jeito. Era para ter sido feito com outra linha. Imagina você pintando um quadro e a tinta olha para você e fala, não queria ser pintada dessa forma. Pode o homem olhar para o seu Criador e falar, eu não queria ter sido feito desse jeito. Eu não queria ter nem nascido. Eu não gosto do jeito que o Senhor me fez. Deus, porque o Senhor usa o outro e não me usa? Deus, por que o outro está prosperando e eu que estou aqui na tua casa estou passando necessidade? Irmãos, não contenda contra o seu Criador, porque Deus é majestoso e soberano. O que é essa vida perante uma eternidade com o Senhor? O que o Senhor sempre explicou para o seu povo é que as tribulações do tempo presente nem se comparam com a glória que há de ser revelada. O que você passa hoje, o que você passou ontem, não se compara com uma eternidade com Jesus. Aleluia! A sua vida rendida ao Senhor, as tribulações desse tempo aqui, irmãos, não vão fazer nem cosquinha perto daquilo que há de ser revelado na grandeza do nosso Deus. E irmãos, a motivação do nosso coração, eu caminho para o final, é uma motivação onde nós nos alegramos e reconhecemos Deus nas bênçãos. Quando você recebe a cura de uma doença, você sabe exatamente que é Deus, você fala, foi Deus que fez isso. Quando acontece algo inesperado de bênção, de provisão financeira na sua casa, você sabe que foi Deus, você fala, Deus, eu reconheço que foi o Senhor. Mas quando uma porta se fecha, o cristão fala o quê? Foi o diabo. Misericórdia, hoje já tem nome de demônio para tudo quanto é coisa. Irmãos, esses dias eu vi um vídeo no YouTube, que colocaram, estava mostrando alguns tipos de falas assim no púlpito, e aí o povo dá errado na cozinha, tem um demônio que age no meio dos alimentos, tem um demônio que age no meio de não sei o quê. Às vezes o pessoal erra um bolo, a receita de um bolo, porque não colocou açúcar direito, e aí o diabo está se levantando contra a minha vida, contra a minha família. Por que nos nãos da nossa vida a gente não reconhece a Deus?
A gente tem reconhecido a Deus só nas bênçãos, mas quando uma porta se fecha, a gente não entende que Deus também é soberano para fechar portas na nossa vida. Mas se Deus fizer, se não fizer, esse é o nosso Deus. Se Ele diz sim na sua vida, se uma porta se abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Ele é soberano, Ele é majestoso. Aleluia. Quando Deus te livra, Ele cumpre a vontade dEle. Quando Ele não te livra muitas vezes, Ele está cumprindo a vontade dEle. Quando a porta se abre, Ele está cumprindo a vontade dEle. Se ela se fecha, Ele está cumprindo a vontade dEle. Quem governa a sua vida, irmãos? O diabo não tem poder sobre a sua vida. Ele não tem legalidade. Se você fechou as portas e deixou somente Cristo como regente da sua vida, da sua história, Satanás não tem liberdade. Você é propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, eu não sei você, eu fico muito feliz. Um Deus majestoso. Eu me lembrei agora de um salmo. Salmo 8. O rei Davi, ele entra nessa questão 8:3. Olha que lindo isso, irmãos. É muito importante nós lermos a Bíblia, porque o Espírito Santo traz à tona quando nós estamos refletindo sobre a presença de Cristo. Isso me veio à mente agora, diz o seguinte: quando eu contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua, as estrelas que estabeleces, o que é o homem para que dele te lembres? Quem é o filho do homem para que ele visites? Sabe o que o rei Davi está falando? Quando eu contemplo a tua soberania, a tua majestade, eu olho para a minha pequenez e eu vejo que o Deus que construiu tudo isso tem prazer em me visitar. O que é o homem, o que somos nós para um Deus tão grande, olhar para nós e nos visitar. Quando você dobra os joelhos no seu quarto, você não está se encontrando com qualquer pessoa, é o Rei do Universo, que rasgou o véu para se relacionar com você. Ah, irmão, aplauda Jesus por isso, meu Deus. É o Criador do Universo, aquele que nós não podemos sondar a sua sabedoria. Não é alguém que fez uma invenção, que patenteou uma ideia, que criou um negócio revolucionário. É o Criador do Universo. As estrelas que nós vemos no céu, o Criador das estrelas, aquele que nomeia cada estrela, Ele se vestiu da humanidade para se relacionar e para nos comprar do nosso pecado. Eu acho que a principal questão da soberania, eu encerro com isso, é que nós entendemos que quando nós o adoramos, quando você está aqui na igreja, quando você está aqui como você está hoje, e você conhece a soberania de Deus, irmãos, não tem como você ficar de qualquer maneira, não tem como você sair daquela porta de qualquer maneira, porque você veio se encontrar, não com quem vai pregar, não com quem está ministrando, não com seu colega, você veio se encontrar com o Criador de todo o universo, com o majestoso, soberano, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E agora eu quero te dar a oportunidade de adorá-lo, de ficar de pé e adorar o Senhor de toda a criação, ao nosso Deus, o excelso Criador, soberano Deus. E como nunca é demais ler a palavra, enquanto os meninos se ajeitam para nós adorarmos, eu encerro com o livro de Romanos, capítulo 11, versículo 33, que diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Vamos dizer isso juntos, o final: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória pelos séculos, amém, aleluia. Senhor Jesus, oh Senhor, nós reconhecemos a tua soberania, a tua majestade. Levante as suas mãos, comece a adorá-lo, aquele que se assenta no trono, aquele que está nas alturas, aquele que olha para o seu povo, o Deus de perto, o Deus que está perto, o Deus que se relaciona com a criação. Ah, Senhor,
Tantos deuses pagãos exigem sacrifícios, exigem, Pai, muitas vezes que as pessoas doem, que as pessoas se matem para conhecê-los. Deuses que sequer existem, deuses que têm mãos, mas não apalpam, deuses que têm pés de barro, mas não andam, têm boca, mas não falam. Mas nós adoramos ao Deus majestoso, o Deus que morreu, mas ressuscitou. A morte não o segurou e hoje Ele está sentado no trono. Aleluia.